Olá, meus queridos jovens! Como é que estão vocês? Estamos chegando mais uma vez aqui, em nome do governo do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, em nome da Secretaria Estadual da Educação, em nome de toda a equipe que forma a mediação, a todos, principalmente a vocês, meus jovens que estão aí buscando esse conhecimento. E nós, da equipe de Geografia, eu sou o professor Arimateia, junto com o professor Jorge, junto com o professor Rogério, estamos aqui para fazer o que é melhor para vocês. Nós iremos hoje continuar na nossa aula, chegando aí mais a um fator sobre população, tá? E nós temos como a nossa intérprete a professora Cléfer Fernanda, tá? Hoje nós estamos iniciando a aula 10.1, aula 10.1, tá? Nessa aula 10.1, nós iremos falar sobre o setor da atividade econômica, setor primário, secundário, terciário e terceiro setor, tá? Ou seja, nós iremos falar sobre as atividades econômicas. Essas atividades econômicas compõem o nosso cotidiano. Nós, como espécie humana, estamos envolvidos em trabalho e precisamos analisar esse trabalho, tá? Nos diferentes processos de produção ou circulação de riqueza e suas implicações socioespaciais. E aí nós temos setor primário, secundário, terciário e terceiro setor. Veja lá o que é que nós temos na telinha. Setores da atividade econômica, as transformações recentes na economia apoiadas no desenvolvimento tecnológico tiveram impactos no modo de vida das pessoas, nas atividades econômicas e, consequentemente, no mercado de trabalho, cada vez mais seletivos, tá? Se de um lado a adoção de novas tecnologias favoreceu o aumento da produtividade e da competitividade em todos os setores, de outro afetou os trabalhadores com a diminuição de empregos e ocasionou transferência de muitos postos de trabalho do setor de produção para os serviços. Isso é resultante desde o início da primeira revolução industrial, não é só hoje, tá? Você viu já em história que até o homem, quando inventou a máquina, teve até greves na Europa para destruir máquinas. Isso é consequência direta de quê? Das mudanças que ocorreram com o homem ao longo destes anos, chegando até os dias atuais. E como a economia passou a ser cada vez mais moderna, ela passou a ser dividida em 3 setores, como vocês podem ver aí, ó, primário, secundário e terciário. Hoje fica difícil separar um setor do outro. Veja só o que nós temos no setor primário. Esse ramo de atividades produtivas está vinculado ao desenvolvimento da agricultura, pecuária e ao extrativismo, seja ele vegetal, animal e mineral. Esse setor produz matéria-prima para abastecimento das indústrias. Vejam só, nós temos imagem aí do setor primário. Mas, vem até comigo aqui, ó, nós já estamos vendo aqui, ó, uma mineração, tá? Só um minutinho de vocês. Olha aqui, mineração, ó. Mas nesse setor aqui, isso aqui é um setor primário, porque eu observo 2 homens extraindo minério, transportando por isso aqui. Mas se for uma mineração como existe aqui na Amazônia, que é a exploração de ferro em Carajás, essa exploração não será mais parte do setor primário. Se eu estou usando a minha pecuária para produzir leite, como vocês têm aí, muitas vezes conhecem produção de leite, que já estão adaptados com determinadas máquinas que o leite já sai diretamente para uma outra empresa, não é mais um setor primário. Tá? Portanto, o que é que eu quero dizer com isso? Que hoje é bem mais difícil você separar um setor primário de um setor secundário.
Exemplo, essa produção de tomate, ela está aqui muito lindo, maravilhoso, mas esse tomate muitas vezes foi usado, produzido com tecnologia de ponta, como ocorre com vários setores da nossa produção agrícola. Mas isso aí mostra o que é setor primário, tá? Olha só, alguém quer comprar minha vaquinha aqui, ó, tá? Aqui elas estão aqui comendo, aqui na sua pastagem, deixar bem claro, essas vacas não estão no Brasil, essas vacas são europeias. Por quê, professor? Olha o que é uma paisagem aqui, ó, tá? Olha aqui, ó. Essa imagem eu vou aproveitar para mostrar para vocês, e aquela, eu vou voltar um pouquinho nessa imagem, observe, não, fica nessa imagem aí. O que é que eu estou percebendo nessa imagem? Veja só, céu parcialmente nublado, parcialmente. Atrás das vaquinhas eu tenho as montanhas. Portanto, as características dessas montanhas, eu como professor de geografia, o meu colega Rogério, o professor Jorge, que está aí nos acompanhando, trabalhando nos bastidores, cada um fazendo sua função, sabe muito bem que no Brasil nós não vamos encontrar essa cadeia de montanhas assim. E tem um outro detalhe, essa cor desse gado não é típico do brasileiro. Portanto, se você faz uma foto dessa, do gado pastando, aí, o gadozinho branco ou preto, outra cor, e manda para os professores de geografia, na aula de geografia de Rondônia vai aparecer. Tá? Essa vaca não precisa de direitos autorais, tá? Ela não precisa. Se for a imagem de vocês, precisa. E é importante que vocês digam, olha, nós autorizamos o uso dessa foto. Portanto, vejam só, nós estamos com um projeto de que vocês, meus queridos jovens, irão fazer aquela paisagem linda, maravilhosa, isso aí é uma paisagem, nos enviar, dizendo em qual local foi feita essa foto, para que nós possamos usar nas aulas de geografia de Rondônia, tá? Nas aulas de geografia de Rondônia. E aí, nós iremos fazer a grande diferença, tudo bem? Portanto, nós estamos com uma foto de um setor primário em Rondônia. Nós temos setor primário, é isso que nós queremos, que vocês cooperem conosco. Olha só, você mora aí próximo de uma região que tem uma produção de soja muito grande, você nos manda uma máquina dessa trabalhando no estado de Rondônia, tá? Veja como é mecanizado. Essa imagem é do setor primário, mas ao mesmo tempo, ó, tem uma máquina, o cara que está trabalhando na máquina aqui dentro, deixa eu ver se tem um cara aqui dentro. Tem, aqui tem um cara aqui. Muitas vezes podia não ter. Esse cara que está operando a máquina, ele é do setor terciário, ele está fazendo um serviço. A máquina foi produzida pelo setor secundário. Estão vendo como é difícil separar um setor do outro? Hoje não é mais fácil separar um setor do outro. Por quê? A economia está totalmente integrada. Economia integrada. Tá? Vamos ao outro. Setor secundário atua no sistema industrial, ó, enquadrando a produção de máquinas e equipamentos, produção de bens, de consumo, construção civil e geração de energia. Nesse caso, o setor em questão atua no processamento da produção do setor primário, ó, processamento, ó. Neste caso, o setor de questão atua no processamento da produção do setor primário, além de promover a distribuição dos produtos em forma de atacado. Pode ser também no varejo. Um exemplo, uma panificadora é um setor secundário, ele vende de pão em pão, tá? Se você mora aí próximo de uma indústria aqui, não, é uma indústria aqui siderúrgica, aqui é a indústria de medicamento, mas se você mora aí perto de uma indústria de laticínios, faz a imagem desse laticínio e manda para os professores de geografia, isso vai ser ótimo para o nosso material. Se você mora próximo de uma indústria aí, é de calcário, extração de calcário, manda a imagem para nós, tá?
até a indústria de uma panificadora manda para os professores de geografia. Isso vai ser super importante para a produção de nossos materiais. Isso é setor secundário. Entendeu? Olha aí uma indústria aí, ó, bem maior agora, ó. Certo? Muito mais organizada. Se você é bom mesmo, você pode até fazer as suas imagens com o setor de drones, tá? Observa que nessa indústria aqui, o que é que nós temos, ó? Esse é o nosso parque industrial em questão aqui, tá? Bem grande nessa área, portanto, nós estamos com uma indústria na qual eu tenho aí um espaço bem definido, esse espaço está bem organizado, é uma produção em grande quantidade e que tem setores como, por exemplo, o setor automobilístico, que envolve várias indústrias menores. É só você pensar a cadeia produtiva que existe numa indústria automobilística. Olha essa cadeia produtiva que existe aí, tá? Quando eu falo do setor terciário, eu estou me referindo a um setor que é a prestação de serviços, que é a venda. Olha o que é que nós temos aí no nosso telinha. Está diretamente ligado à prestação de serviços. Nestes são os professores, advogados, profissionais liberais em geral, o comércio. Está diretamente ligado ao comércio varejista. Atualmente, a distribuição da população economicamente ativa nos setores da economia sofreu uma significativa mudança com o aumento do setor terciário, certo? Vem comigo aqui, ó. Esse setor terciário, nós vamos ver isso na sequência, ele pode ser formal. O que é um setor terciário formal? É aquele no qual nós iremos encontrar, tá? É aquele no qual nós iremos encontrar muitas pessoas trabalhando, as pessoas trabalhando com as carteiras assinadas. O setor informal é aqueles que não estão pagando os seus direitos trabalhistas, mas ambos formam o setor terciário. Ainda tem no setor terciário o setor legal e o ilegal. Vocês sabem que, não apenas só no Brasil, mas no mundo, o tráfico de drogas movimenta milhões. Ele faz parte de um setor terciário, mas ele é informal e ilegal. Ok? Olha aí o que é setor terciário. Nós temos vários pontos aí em setor terciário. Veja a imagem, certo? Esse daqui são o quê? Os profissionais liberais. Aqui tem um outro prestador de serviço, ó. Aqui temos um outro trabalhando, ó, na confecção. Aqui, essa aqui é da Índia, tá? A tanto de luz que ele tem aqui é da Índia. A roupa que ele está vestindo. É aí que nós observamos as civilizações, tá? Veja só, embora instituições de pesquisa de todo o mundo ainda utilizem essa classificação para organizar os dados estatísticos e estabelecer comparações entre os países, ela se tornou obsoleta. Eu já falei isso. O que é obsoleta? É velha, é ultrapassada. Porque nós vamos encontrar setores que estão interligados. Olha só essa interligação que nós estamos vendo aí, certo? E aí? Você pode mandar uma imagem dessa para nós, está fazendo uma prestação de serviço, tá? Você diz assim, olha, trabalha aqui com a prestação de serviço X. Isso é uma imagem. Veja o que é que nós temos agora aí, tá? Leia esse texto aí, por favor. Viram o texto? Eu já tinha falado isso para vocês, né? Eu falei, por exemplo, se você mora aí e para retirar o leite da vaca já usa tecnologia, eu poderia estar falando de setor terciário. Você vê uma indústria que ela tem um setor de marketing, o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, poderia ser mais um setor terciário. Resumindo, gente, os setores hoje estão
interligados. Quanto maior desenvolvimento tiver um país, maior interligação dos seus setores econômicos. Tá? Olha só o que nós temos agora. Ó, nos países subdesenvolvidos de economia primária, deixar bem claro que o Brasil é um país de economia terciária. Tá? Primários são os países muito pobres que estão na África. Parcela significativa de trabalhadores se encontra no setor primário e terciário, com alto grau de informalidade. Lembra que eu falei agora há pouco que é informalidade? Nos países emergentes, veja lá na telinha, ó, como Brasil, México, Argentina e outros, a participação dos eventos setores secundário e terciário é dominante. Toma cuidado com essa palavra, tá? Não significa dizer que é totalmente, é dominante. Veja o próximo. Nos países desenvolvidos, o setor terciário também absorve a maior parte da população economicamente ativa. Olha o que é PEA. PEA, entre 60% e 70%. Em seguida vem o setor secundário e muito depois o setor primário. Só que a importância dos serviços nos países desenvolvidos pode ser exemplificada pelos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, onde o setor terciário é responsável, em média, por aproximadamente 75% do volume de riquezas. Isso é participação no PIB. Tá? Atualmente, boa parte das exportações dos Estados Unidos envolve serviços e não mercadorias. Como assim, professor? Eu não entendi. Como é que os Estados Unidos exportam serviços? O que é que nós estamos fazendo aqui? Um serviço. Você acha que isso aqui é de graça? Não é. Isso tem um preço, gente. Quando contrata essa empresa, ela está gerando renda para quem? Para os Estados Unidos. É o sistema Google. E vários outros que tem. Quando você está no Facebook, você está achando que você está de graça? Não está. Você está pagando. Quando você está no YouTube, você acha que está de graça? Não está. Ah, mas agora eu tenho o TikTok, portanto já é um serviço da China. E você que eu vejo que tem uma disputa entre China e Estados Unidos por esses serviços. Eles estão lucrando com isso, portanto, ó, atualmente boa parte das exportações dos Estados Unidos envolve serviços e não mercadorias. E não mercadorias. Certo? Isso que nós estamos fazendo aqui é uma venda de serviços. Embora há mais de uma década o país apresenta o maior déficit mundial no comércio de mercadorias, superávit em serviços. Duas palavras-chave aqui, ó. Toda vez que você vê essa palavra, déficit, isso aqui é negativo. Esse aqui é positivo. Portanto, ele disse aqui, balança comercial. Vou abreviar aqui para vocês, ó. Balança comercial é igual a déficit Toda balança comercial tem isso. É mais ou menos igual à sua casa. Se você ganha, vamos falar do salário mínimo. O salário mínimo, que é 1.100, e gasta 1.200, você vai ter o quê? Déficit, negativo. Se você ganha 1.100 e gasta só 1.000, você vai ter superávit. Portanto, superávit saldo positivo, déficit saldo negativo. O Brasil, neste mês de abril, apresentou um superávit nas suas contas, na sua balança comercial. Significa dizer que o valor das vendas do Brasil foi maior do que o valor das compras do Brasil. No mês em que nós temos valor maior de compra do que de venda, o saldo é negativo, isso é déficit. Entenderam bem direitinho isso aí? Tranquilo? Podemos seguir? Vamos lá. Olha aí, uma tabela para mostrar.
certo? Esse processo significativo de crescimento do setor terciário é denominado terciarização da economia, porque passa a dominar o setor terciário. Veja aqui onde está o Brasil, ó. 65% da nossa economia é do setor terciário. Nos Estados Unidos, 79%. No Paquistão, 53% só. No Paraguai, 58%. Mas todos os países estão apresentando a maior parte no setor terciário. Mas o Brasil, ó, já está aqui, tá? Terciarização, ok? Veja o que é que nós temos no texto aí, ó. Em muitos países subdesenvolvidos, o deslocamento de empregos do setor primário e secundário para o terciário ocorreu em parte pela ampliação da economia informal. Já falei para vocês quem são, ó. Pessoas que trabalham como vendedores, ambulantes, catadores de materiais recicláveis, entre outros. E também atividades ilegais, como o comércio de drogas. Lembra que eu citei esse negócio aí? A prostituição e o jogo ilícito. Professor, prostituição, sim. Isso é muito antigo. Já tem lá na Bíblia. Jesus já diz assim, atira a primeira pedra quem nunca pecou. Já era prostituição. Ah? Isso é algo ilícito. Jogo é ilícito? É. E emprega gente pra caramba. No Brasil tem alguns países que são legalizados, tá? Mas no Brasil muitos jogos são proibidos, gera muito emprego. Drogas geram milhares e milhares de emprego, de renda. É chamada economia subterrânea, que não aparece nos dados, tá? Tá lá embaixo, mas está gerando. É ilegal, da cadeia. E agora, o terceiro setor. Veja lá o que nós temos, ó. É o termo traduzido do inglês, tá? Trick sector. Esse setor envolve as organizações sem fins lucrativos, entre elas as organizações não governamentais, as ONGs, que contam com empregados, com a participação voluntária e a filantropia, sem a ação do governo ou do setor privado na maioria de suas atividades. Ocupa o espaço deixado pelo primeiro setor, ou seja, pelo governo, agindo nos mais diversos segmentos, como prevenção, preservação ambiental, educação, cultura e assistência social, atendimento a mães solteiras, as mendigos, catadores de lixo, usuários de droga, entre outros. Em determinadas ações, o segundo setor e o primeiro setor, que é o governo, podem se associar ao terceiro setor, em especial nos casos das ONGs que atuam na área ambiental, tá? Vejam só aí, ó, setores da economia no Brasil em números. Gente, olha só, 1940, como é que era, ó? Olha aqui o ano, ó. Quem é que predominava, ó? Setor primário, a maior parte da população estava no campo. Olha a mudança que ocorreu para 2016. Olha como encolheu, ó. A indústria, mas o Brasil não é um país industrial, a Arimateia, mas a indústria utiliza o quê? Máquinas, utiliza tecnologia. E quem é que cresceu? O setor terciário. Vejam que dois setores tiveram crescimento e um setor encolheu. Detalhe, já que esse setor primário está ao campo, o Brasil nunca produziu tanto quanto hoje, mas utiliza pouca mão de obra. Isso por causa de quê? Da mecanização, tá? Isso coloca cada vez mais o setor primário como um setor que está integrado ao setor secundário e ao setor terciário. Você não tem uma boa separação. Eu posso ser um prestador de serviços para o setor primário ou vice-versa. Portanto, nós estamos totalmente integrados. Isso significa dizer o quê? Que o Brasil está numa economia cada vez mais moderna.
E aí, claro, que é importante você entender todas essas transformações que ocorreram nos últimos anos e as suas relações com o mundo. Isso é onde é que nós vamos encontrar? No volume 3 do Revisa Enem. O nosso governo de Rondônia está distribuindo para todos os jovens do terceiro ano esse material, trilhando rumo ao Enem, agora vai 2021. Na matéria de geografia, no livro 3, vocês ainda vão receber, você vai encontrar as transformações econômicas no Brasil e suas relações internacionais. Vejam agora há pouco que mudança foi essa que eu falei para vocês. O Brasil, a maior parte da população do Brasil trabalhava no setor primário e agora trabalha no setor terciário. Por que mudou tanto? Porque nós tivemos uma grande transformação. Essa transformação é a transformação econômica que está relacionada com o mundo. Não foi no Brasil que começou a Revolução Industrial, nem a modernização do campo. O Brasil passou por essas mudanças principalmente no século XX. E foi principalmente nos anos 90 e no século XXI que nós integramos mais. Tá? Por que Arimateia só nos anos 90? Vou fazer um contextozinho para vocês, histórico. Fica ligado comigo aqui. Vem comigo, oi. Brasil era um país agro e exportador até os anos 30, 40, como vocês viram aí. Tá? E, se você quiser, essa transformação dos anos 30, 40, foi um processo lento. Aí vieram os anos 50, quando veio o governo JK, ele trouxe a indústria automobilística para o Brasil, lá das multinacionais. Começou a precisar de muita mão de obra nas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro. Muita gente começou a deixar o campo e ir para a cidade. E a nossa economia foi mudando. No governo militar, nós tivemos de 64 até 85, em um período do qual ficou denominado de milagre econômico, que foi de 67 a 73, 74, depende do livro. Nesse período, o Brasil passou por um grande processo de transformação socioeconômica. Houve uma grande migração do campo para a cidade, que é o chamado êxodo rural. Claro que aumentou a pobreza nas cidades, que é a chamada favelização da pobreza, mas o Brasil passou a integrar o mundo, aumentando as exportações. Aí veio os anos 80, foi chamada de década perdida. Quando foi nos anos 90, começar com o governo Fernando Collor de Mello, que foi de 90 a 92, ele trouxe para o Brasil uma política chamada de neoliberal. Mas Fernando Collor de Mello não ficou muito tempo, ele só ficou 2 anos. Ele sofreu impeachment, isso já apareceu no Enem. Teve um movimento muito forte, um movimento social chamado de Caras Pintadas. O movimento do final do governo militar foi chamado de Direta e Já. Agora foram os Caras Pintadas. E derrubou o governo Fernando Collor, assumindo naquele momento o Itamar Franco, que é o governo no qual nós iremos ter o Plano Real. De 85 a 90 foi Sarney, foi os planos de controle da inflação que não conseguiram. Teve o Plano Bresser, Plano Verão, o Plano Verão 1 e 2, tá? E não conseguiram conter a inflação, foi chamados fiscais de Sarney. O Collor de Mello, ele fez um plano chamado Plano Collor, que ele confiscou a poupança dos brasileiros para pagar as suas contas. Ele não pagou.
E aí, devido à grande corrupção, ele foi acusado de grande corrupção, ele sofreu o impeachment. Só que ele renunciou antes do impeachment. Perdeu direitos políticos. No lugar dele ficou seu vice, Itamar Franco, que colocou o plano real, uma estabilidade da economia. Quem era ministro da Economia, o ministro da Fazenda, era o Fernando Henrique Cardoso. Tomem cuidado para não confundir os dois Fernando. Fernando Collor é o do plano Collor, o que confiscou as poupanças. Itamar Franco é o governo no qual nós iremos encontrar a economia estabilizada com o plano real. Era ministro do Brasil da Economia, o Fernando Henrique Cardoso. Posteriormente, Fernando Henrique Cardoso se candidatou-se a presidente do Brasil, ganhou. No seu governo, ele adotou a reeleição. E Fernando Henrique Cardoso é o chamado governo que é considerado que abriu o Brasil para a economia global e integrou, portanto, a grande integração do Brasil à economia é com Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, ele deu muita prioridade a esse Mercosul, que este ano, 2021, está completando 30 anos. Está completando? Não, completou agora, tá? Em março, 30 anos. Portanto, nós temos 30 anos de Mercosul. Arimateia, quem são os países que formam o Mercosul? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela entrou, depois foi expulso, não faz mais parte do Mercosul. Tá? A Bolívia, parceiro comercial. Chile, parceiro comercial. Mas os quatro são esses, tá? E aí, com essa mudança, o Brasil passou a integrar mais e mais a economia global, principalmente com a chegada de mais multinacionais. E nesse momento, já estávamos com uma agricultura bastante moderna. O Brasil, nos anos 90, passou a ser um grande celeiro. Celeiro é produtor de produtos primários. Lembra? Agora há pouco nós falamos da agricultura setor primário, passou a ser um grande produtor do setor primário. E essa produção passou a fazer parte do nosso comércio externo, balança comercial. Lembra que balança comercial tem superávit e déficit, ou seja, os produtos primários, os produtos do agronegócio brasileiro passaram a ter uma grande participação na balança comercial brasileira, principalmente em 2021, e 2020, aonde nós temos a pandemia, e o setor que mais cresceu foi justamente esse setor do agronegócio. E indo para onde? Exportando. Quem é o grande comprador hoje do Brasil? China é o nosso grande comprador dos produtos brasileiros. E o Brasil compra também da China. Antes, o nosso maior parceiro comercial era os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos ainda continua sendo um grande parceiro comercial. Mas a China é o carro-chefe. Outro parceiro grande no comércio do Brasil, a União Europeia. União Europeia. Tá? Portanto, estão entendendo como o Brasil chega e aumenta a sua participação no comércio global? Mas Arimateia, governo Fernando Henrique, foram quantos anos? 8. 2 mandatos de 4 em 4 anos. De 95 até 2002. Daí, quem assume o Brasil? O governo do PT, que vai de 2003 até 2016, quando ocorreu o impeachment da Dilma. Tá? E o Brasil passou cada vez mais a integrar essa economia global. Dentro dessa integração, o Brasil sonha com uma cadeira na ONU. Na ONU tem o Conselho de Segurança da ONU, que são 5 países que têm poder decisivo. São eles, Estados Unidos, França e Inglaterra, são chamados 3 ocidentais.
Rússia e China. Portanto, aí eu tenho o quê? 3 civilizações. A civilização ocidental, a civilização ortodoxa, que é a Rússia, e a civilização chinesa. Tá? 3 civilizações que têm um equilíbrio. Sabe como é que funciona isso? Se eles tomam qualquer decisão e esses 5 países, um for contra, não dá nada. É mais ou menos como ocorreu ano passado com o Enem. Fizeram uma votação, os alunos queriam que o Enem fosse em maio, o governo disse, não, vai ser em janeiro. Portanto, a votação dos alunos não serviu de nada. Mesmo assim, ocorre no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil reivindica uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Mas, professor, por que ele não tem? Porque nós estamos falando de quê? De relações internacionais, gente. E quando nós falamos de relações internacionais, nós estamos falando de um momento em que há negociações. E aí é onde temos o quê? O que nós chamamos de Eita, fugiu a palavrazinha, tá? Embaixada, tá? Cada país tem uma série de embaixadas. Eles mandam para lá o quê? O embaixador para fazer as negociações, tá? E se você gosta de geopolítica, tá? De relações internacionais, por que não ver uns bons sites? Isso é importante, tá? Eu vou mandar para vocês, através dos professores, lá pelo nosso canalzinho de comunicação, para vocês acompanharem, ter um bom site para a geopolítica, tá? Isso é muito importante. Mas estamos chegando novamente ao final de mais uma aula e eu deixo aqui o meu último recado. Não esqueça de fazer aquela imagem da paisagem que você adora aí no seu lugar e mandar para nós. Meus queridos, foi um prazer estar com vocês. Que o grande arquiteto do universo proteja cada um de vocês. Ficamos por aqui e eu volto no próximo encontro para a revisão e as nossas atividades de sala. Tchau, tudo de bom para vocês. Até o próximo encontro.